Bom, então, nossa aula número 2, a gente vai tratar aqui de equações cúbicas de estado. Então, dando continuidade ao que a gente viu, equação de gases ideais, equação de Van der Waals, a gente vai tratar de duas outras equações cúbicas. Lembrando que os alunos que são da engenharia vão ter uma outra termodinâmica, onde essas equações cúbicas mais complexas vão ser estudadas em detalhe, mas aqui a gente vai dar uma olhada por cima. A gente vai discutir um pouco sobre o ponto crítico e uma outra equação de estado, que é bastante interessante, que é a equação virial de estado. Então, esse vai ser o tema, esses serão os temas da aula de hoje. Então, a equação, assim como a equação de Van der Waals, a equação de Redlich-Wong e Peng-Robson, ela apresenta dois parâmetros, tá? Duas constantes, então A e B maiúsculo, ou alfa e beta. Então a gente tem essas equações, assim como Van der Waals, essas equações são escritas no formato cúbico em relação a volume, tá? Ou seja, elas podem fornecer até 3 valores de volume molar. Então, comparando com a equação de Van der Waals, então, o que a gente vê os dados, uma curva experimental de pressão versus densidade. Tá? Então, o experimental é o que a gente quer reproduzir com o modelo. Tá? Então, Van der Waals, depois de uma certa pressão, começa a ter um desvio grande em relação aos dados experimentais. Tá? E vejam a eficiência dessas outras duas equações, de Redlich-Wong e Peng-Robson, em descrever o sistema. Lógico que essa eficiência ela vai caindo à medida que a densidade vai aumentando e que a pressão vai aumentando. Então, à medida que as moléculas vão se aproximando, passa a ter forças de interação, tá, mais fortes, então é mais difícil, mais complexo descrever o comportamento do gás. Então, se a gente fizer um gráfico de pressão versus volume molar, então ele é um gráfico, lembrem, volume molar inverso da densidade. Então, se um gráfico de densidade por pressão ascendente, está aumentando a densidade, aumentando a pressão, aumenta a densidade. Quando eu uso volume molar, o efeito é o oposto. Tá? Então, aumentando a pressão, cai volume molar. Tá? Então, veja, isso aqui são curvas experimentais. Isso daqui é para CO2. Então, eu vou tirar, cada curva dessas é uma isoterma, ou seja, é pressão versus volume molar numa temperatura constante. À medida que vai caindo a temperatura, observe o comportamento da curva. Ela começa a ter uma região de platô, uma região onde eu tenho uma pressão constante. Eu tenho variação de volume molar, só que a pressão não varia. Tá? E vejam, à medida que vai aumentando a pressão, desculpe, a temperatura, então essas curvas mais acima, essa região onde a pressão fica constante vai diminuindo. Então, o que está acontecendo? Como eu falei no início, são dados experimentais, então a gente tem que entender esses dados experimentais. Vejam, por exemplo, nesse ponto G. Nesse ponto aqui eu tenho o gás, está no ponto G. Quando chega no ponto A, então, o volume molar está caindo. Tá? Então, as moléculas, a densidade está aumentando, as moléculas estão se aproximando. Tá? Nesse ponto A, passa a ocorrer interações. E ocorre a formação de líquido, a primeira gotícula de líquido no sistema surge nesse ponto A. Então, à medida que você vai indo de A para D, você vai convertendo o gás a líquido. Então, por que a pressão é constante? Porque à medida que você pressuriza o sistema, ele responde desviando o equilíbrio no sentido de formação do líquido. Tá? Então, isso faz com que a pressão se mantenha constante. Então, quando eu vou de A para D, eu estou convertendo o gás em líquido. Chega no ponto D, eu passo a ter líquido. Agora, se eu for pressurizar o líquido, ele vai resistir, não vai querer variar o volume. Então, você vê que o volume não varia praticamente, varia muito pouco, só que a pressão aumenta bruscamente. Então, vejam, nessas regiões aqui, você tem uma coexistência entre líquido e gás. A partir dessa temperatura, acima dela, eu já não consigo ter esse platô.
Tá? Então, essa região abaixo dessa temperatura, essa curva que delimita essa área é chamada de curva de coexistência, onde existe líquido e existe gás. Então, a partir de um certo ponto, eu não consigo ter coexistência entre líquido e gás. Este ponto aqui, então, o máximo da curva de coexistência, é chamado de ponto crítico. Tá? Então, o que significa... Vamos tentar entender melhor o que significa o ponto crítico. Então, ele tem uma pressão nesse ponto, uma pressão específica, chamada de pressão crítica. Tá? Ele tem um volume crítico e ele ocorre numa temperatura. Então, ele tem uma temperatura crítica. Como a partir desse ponto eu não consigo formar líquido, então eu nunca consigo converter o gás, condensar o gás a partir desse ponto. À medida que eu vou subindo a temperatura, então nessas curvas, eu vou tendo menos coexistência entre líquido e gás. Tá? O que ocorre fisicamente é que a interface entre o líquido e o gás vai desaparecendo. À medida que eu vou subindo a temperatura, essa interface ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até desaparecer. Tá? Quando ela desaparece, o que você tem? Você tem líquido ou você tem gás? Tá? Você tem, na verdade, uma fase, digamos assim, intermediária, tá? Que é chamada de fluido supercrítico. Então, ele tem características, tá? Especiais. Tá? Ele tem uma densidade, enfim, que não é nem líquido e nem gás. O interessante é que essas curvas, tanto de Van der Waals como de Redlich-Ohn, elas conseguem descrever, não com a eficiência esperada do dado experimental, mas elas conseguem descrever um pouco dessa curva de coexistência. Estão vendo? À medida que a temperatura diminui, existe um loop aqui. Então, na verdade, uma pressão fixa, você tem esse volume molar e este volume molar aqui. Tá? Este volume molar aqui maior é do gás, este volume menor é do líquido. Este ponto intermediário aqui é um ponto espúrio, tá? É um problema da equação, um problema do modelo. Tá? Mas, de qualquer forma, se você estiver nessa região e você pegar essas equações cúbicas, resolver, você pode achar 3 raízes, e 2 dessas raízes, então 2 desses volumes molares, vão fazer sentido. Um vai ser o volume molar do líquido, outro vai ser o volume molar do gás. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Todas as equações cúbicas, elas conseguem descrever, de certa forma, a região de coexistência entre líquido e vapor. Aqui é CO2, tá? Então ele vai injetar no sistema, numa câmara, CO2 líquido, e vai variar a pressão e vai variar a temperatura. Então, vocês vão ver lá no fundo a temperatura. Então, vocês estão vendo inicialmente a interface. Você consegue visualizar onde está o líquido e a parte de cima vai ser o gás. O que eu quero que vocês notem é que à medida que a temperatura for variando, vai mudar as características físicas do sistema. Tá? Vocês vão vendo que vai começar essa interface entre líquido e gás vai começar a desaparecer e vai ficar turvo. O que você tem neste ponto? Você chegou no ponto crítico, você tem um fluido supercrítico. Ele está aumentando a temperatura. Tá? Está aumentando a temperatura. Ou seja, ele está indo em direção ao ponto crítico do CO2. Vejam a mágica do fluido supercrítico. Está vendo? Todo sistema tem essa característica, mas ele continua agora injetando mais líquido, mais CO2 líquido. Volta a surgir novamente a interface. Ele vai levar de novo o sistema para o ponto crítico. Quero que vocês observem o seguinte, o desaparecimento da interface. Estou vendo a interface lá, está direitinho. Daqui a pouco ela vai desaparecer, o sistema vai começar a ficar turvo e formou novamente o ponto crítico.
Existe um outro vídeo aqui que vocês podem ver em casa, então, um professor, acho que da USP, falando um pouco, fazendo um experimento com ponto crítico. O que é importante vocês guardarem isso. Existe um ponto característico de cada substância, acima da qual você não consegue condensar. E você, quando você atinge o ponto crítico, você passa a ter, e forma o fluido supercrítico, ele tem características físico-químicas que estão entre um líquido e um gás. Então, aqui é um exercício simples. Eu quero que você relacione as constantes da equação de Van der Waals, tá, com os parâmetros do ponto crítico, ou seja, com pressão crítica, temperatura crítica e volume molar crítico. Tá? Então, o que eu tenho no ponto crítico? O ponto crítico é um máximo. Uma curva de pressão por volume molar, esse ponto crítico corresponde ao máximo. Então, a derivada de P por V é zero e a segunda derivada também é zero. Então, se eu estiver usando a equação de Van der Waals, no ponto crítico, eu só preciso derivar ela duas vezes igual a zero. Então, a primeira derivada e a segunda derivada. E a segunda derivada. Então, eu vou igualar essas equações a zero. Da primeira expressão, eu vou obter isso daqui. Então, onde tem temperatura, volume e pressão, eu vou usar os termos, botar um Czinho, dizendo que é crítico. Então, da primeira expressão, igualando a zero, chegou essa expressão. E da segunda derivada, igualando a zero, chegou essa expressão. Tá? Então, o que eu fiz? Só peguei a equação de Van der Waals, derivei ela duas vezes e igualei a zero. Cada uma das derivadas igualadas a zero dá uma dessas expressões. Pegando essa primeira expressão e multiplicando por 2Vc, então a primeira expressão multiplicada por 2Vc, obtém isso. Então agora eu vou igualar esses dois termos aqui. Então estou igualando eles, tá? E obtenho volume crítico. Volume crítico, tá, é igual a 3 vezes a constante B de Van der Waals. Agora eu vou substituir essa expressão na equação 3. Vou nessa equação 3, e a partir disso eu obtenho a temperatura crítica, novamente em função de A e B. E por fim, pegando essas duas expressões, então, de temperatura crítica e a expressão de volume molar crítico, e substituindo diretamente na equação de Van der Waals, eu obtenho uma expressão para a pressão crítica, novamente relacionada com A e B. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente relacionou as constantes de Van der Waals, A e B, com o ponto crítico. Bom, uma outra equação de estado, que essa a gente vai explorar mais, é a equação vial de estado. O que eu vou fazer? Então, eu tenho uma expressão, como a gente viu, o coeficiente de compressibilidade Z, PV sobre RT, isso é igual a 1, tá? Se meu gás for ideal. Se não for ideal, eu vou expandir ou em função do volume ou em função da pressão. Então, se meu gás se comporta idealmente, todos estes termos aqui são zero, e Z é igual a 1. Então, o que é B2V e B2P? São chamados de segundo coeficientes viriais. Eles corrigem a minha equação de estado para o comportamento não ideal. Tá? Então, quanto mais afastado da idealidade tiver o meu sistema, mais termos eu vou ter que levar em consideração para corrigir a minha equação. Então, vejam, isso aqui é bastante interessante. Vamos calcular estes termos. Então, Z é igual a PV sobre RT, que é igual a 1 mais estes termos. E veja, a 1 bar. Todo este termo aqui vai dar isso, 0,00064, os outros termos todos zeros. Ou seja, quanto que vale meu Z para o argônio a 25 graus e 1 bar? 1. Tá? Vai ficar 0,999, ou seja, o meu gás está se comportando idealmente. Agora eu vou aumentar a pressão, vou aumentar 10 vezes a pressão. Tá? O meu valor final do Z é a soma de tudo isso daqui. Tá? Este primeiro termo é relacionado com o segundo coeficiente virial, este segundo termo relacionado com o terceiro coeficiente virial e assim por diante. Todos os outros termos estão adicionados nesse último valor. Então, aumentei para 10 bar. Se eu somar isso daqui, continua muito próximo de 1, certo? Então, meu gás está bem próximo de um comportamento ideal. Vou aumentar agora para 100 bar.
Vejam que agora esse termo aqui, que era super pequeno, já não é mais tão pequeno. Este termo aqui já é em consideração. Se eu pegar e somar isso daqui, já fica mais distante de 1. O Z, aqui, na verdade, o Z fica menor. Se eu somar isso tudo aqui, o meu Z fica menor do que 1. Lembram que aquele gráfico da aula anterior? Tinha regiões de pressão que meu Z era menor do que 1, depois chegava numa certa pressão e ele aumentava, ficava maior do que 1. Então, isso daqui. Então, nessa região aqui, esse valor aqui vai ser a grande correção do meu comportamento não ideal. Agora, passando para 1000 bar. Olha agora a diferença. Olha já o impacto disso. Se eu somar isso daqui, então você tem um termo negativo aqui, tem outro termo aqui, esses vários outros termos já vão ter que levar em consideração. Aqui você já chega num valor de Z maior do que 1. O que a gente está fazendo aqui? A gente está embutindo, tá, nestes termos, nesses coeficientes viriais da equação virial de estado, fatores de correção, na verdade, que é o próprio coeficiente, para o comportamento do gás. Tá? Então, quanto o meu gás está desviando da idealidade? Qual fator, qual parâmetro que vai responder essa pergunta? São os coeficientes viriais, principalmente o segundo coeficiente virial. Então, é um exercício bem simples. Uma interpretação simples para o segundo coeficiente virial. Tá? Então, se eu levar em consideração só os primeiros termos, então estou expandindo em função da pressão. Tá? Então, isso aqui eu só preciso do segundo coeficiente virial. B2P pode ser descrito em função de B2V, então estou substituindo aqui no lugar de B2P aquela expressão do slide anterior, tá? Mas eu continuo uma expansão em função da pressão. Estou entendendo? Estou usando B2V numa expressão em função da pressão. Então, vou ter este termo, tá? Que é meu Z, 1 mais isso daqui, B2V sobre RT vezes P. Eu vou multiplicar os dois lados por RT sobre P. Tá? Então, do lado de cá vai ficar V. Que volume molar é esse? É o volume molar de fato que o gás está exibindo. Né? Do lado de cá, quando eu multiplicar por RT sobre P, tá? Isso é igual a volume molar apenas se meu gás for ideal. Então, onde tem 1, tá? Vai ficar RT sobre P, e eu vou substituir isso por volume molar ideal. Tá? E aqui, B2V. Então, isolando o B2V, ele vai ficar igual a diferença de volume do gás, volume real do gás, para o volume, diferença entre o volume do gás e o volume do gás ideal. Então, se existem forças de interação, fazendo com que o gás se desvie do comportamento ideal, ele vai adquirir um volume molar diferente. Diferente do quê? Daquele previsto pela equação de estado de gases ideais. Então, se eu comparar essa diferença de volume, ela me dá diretamente o meu B2V. Então, quanto que vale B2V para um gás ideal? 0. Por quê? Porque o volume do meu gás é igual ao volume do gás ideal. Então, na minha expansão, todos os termos da minha expansão são 0. Meu gás se comporta idealmente. Então, é um exemplo bem simples. Ó. Eu sei o volume molar do isobutano, 300 Kelvin, 1 bar. Então, que volume molar é esse? O volume molar dele mesmo, o real. E quero estimar o B2V nessa temperatura. Então, eu só preciso calcular nessa temperatura qual seria o volume molar ideal, usando PV-RT. Tá? Então, calculo, faço a diferença, tá? E obtenho o valor de B2V. Mas, como eu falei há pouco, o difícil é ter esse valor aqui. Esse é o desafio. Saber o quanto que a pressão e volume e temperatura se relacionam no sistema, né? Para o gás. Bom, vamos ver agora efeitos de temperatura sobre o segundo coeficiente virial. Então, levando em consideração que este termo aqui é o mais importante, o que mais vai embutir a informação sobre o desvio da idealidade. Então, eu tenho simplesmente uma reta. Eu tenho Z igual a 1 mais B2P vezes P. Então, se eu fizer um gráfico de Z por P, em diferentes temperaturas, a declividade dessa minha reta já me dá a informação de B2P. Então, olha que interessante. À medida que a temperatura aumenta,
a minha declividade está diminuindo. Por quê? Está indo em direção a zero. Porque meu gás vai tender ao comportamento ideal, meu B2P tem que tender a zero. E meu Z tende a 1. Como eu falei, o grande desafio é, você não vai ter informação sobre o volume molar real do sistema, tá? Você não tem essa informação. Então, se você tivesse, você já sabe o comportamento do sistema. Então, num gráfico como esse, ó, eu vou pegar várias pressões e vou medir o Z. Já me dá o B2P. Então, isso é simples. Eu não uso um ponto só aqui, eu preciso usar os vários pontos, que é a declividade da reta de Z por P, que dá o B2P. Se nessa mesma questão eu perguntasse para vocês, calcule o B2V, você já ficaria um pouco perdido, porque você lembraria, B2V é para uma expansão em função de volume, e eu não tenho volume. Mas você pode pegar, calcular inicialmente o B2P, através desse gráfico, depois transformar o B2P em B2V, através daquela expressão, simplesmente RT, R é uma constante, temperatura ela é fixa no experimento, tá? Então, se você sabe B2V, você sabe B2P. Já nesse exemplo, ele é um pouco mais sofisticado, tá? Essa já é uma questão de prova. O que eu forneço aqui? Eu forneço pressão, várias pressões, e forneço densidade. Isso numa temperatura. E quero que você determine o B2V. Tá? Como é que você vai fazer isso? Então, aqui eu não tenho meu valor de Z. Eu tenho só pressão e tenho densidade. Bom, se eu tenho densidade, eu tenho volume molar. Como é que volume molar se relaciona com a densidade? A partir da massa molecular. Nesse caso aqui, ele está falando de oxigênio, ele usou, de forma errada, o valor do oxigênio atômico. Tá? Gás ele vai estar como O2, então seria 2 vezes isso. Mas para efeitos de cálculo, para aprender como se calcula, não importa muito não. Então a ideia é volume molar é igual a massa molar dividido por densidade. Então PV sobre RT é meu Z, tá? Então vai pegar aqui, substituir onde aparece volume molar, ele vai substituir por massa molecular por densidade. Então aqui eu tenho esse termo todo aqui é o meu Z. Então, eu tenho Z menos 1. Se eu tenho, para cada ponto, eu vou ter um volume, calculo um volume molar. Então, eu posso pegar, fazer um gráfico de volume inverso do volume molar vezes B2V. Então, vai ser um gráfico de Z menos 1, que eu vou calcular a partir dessa expressão, tá? Versus Z menos 1 versus V na menos 1. Então, aqui a declividade já me dá diretamente o meu B2V. Então, a brincadeira é essa. Eu preciso calcular de alguma forma. Então, eu tenho que estimar Z. Tá? Eu não tenho valor de Z como no exemplo anterior. Esse exemplo é o simples. Eu dou para vocês tudo que vocês precisam. Pressão e Z, e vocês estimam diretamente o B2P. Neste exemplo, eu estou dando a densidade e pressão. Então, eu preciso, na verdade, calcular volume molar e calcular Z para cada ponto, usando os dados de pressão de cada ponto, de densidade para cada ponto. Então, esse aqui é meu Z. Então, Z menos 1, e para cada ponto eu vou calcular o V, e a declividade me dá o B2V. Aqui, então, se eu fizer um gráfico de B2V, segundo coeficiente virial, em função da temperatura para vários gases, veja o comportamento do valor de B2V à medida que a temperatura aumenta. Está vendo? Ele vai tendendo a zero. Por quê? Porque o meu gás vai tendendo ao ideal. Como a gente viu na aula anterior. Lembra daquele gráfico de Z por P em diferentes temperaturas? À medida que a temperatura aumenta, meu gás vai se comportando idealmente. Então, existe uma temperatura onde o meu segundo coeficiente virial é igual a zero, essa temperatura é chamada de temperatura de Boyle. Então, vejam que para hélio, a temperatura onde o meu B2V é zero,
ela é muito menor do que para o CO2. Porque esses gases têm estrutura diferente, então as forças de interação são diferentes. Então, o quanto que você precisa, se você pegar na mesma pressão, tá, na mesma temperatura, gases diferentes, o comportamento do gás vai mudar. Tá? Porque as forças de interação dependem da natureza do gás. Então, o que está por trás, o centro, o cerne de todo o problema do comportamento do gás é ele começar a interagir e se aproximar de uma situação que ele condense, ou seja, situação que estimule forças atrativas. Então, se eu entender exatamente isso, a origem desse comportamento não ideal, eu consigo entender todo o comportamento do gás. Então, olha que interessante. Então, o que está por trás do comportamento do gás é o potencial de interação. Então, se eu consigo entender o comportamento a partir do segundo coeficiente virial, o segundo coeficiente virial está relacionado com o potencial de interação, através de uma equação, que é essa equação. Então, veja o que aparece aqui. A relação entre o B2V é uma função de R, ou seja, a distância intermolecular, ou se for um gás atômico, interatômico, tá? Então, está em função de R, de uma distância zero até infinito. Tá? E eu vou integrar uma função de U de R, a energia potencial que depende da distância R. KB é a constante Boltzmann, tá? Então, o valor a gente vai discutir mais à frente, uma constante, e temperatura. Então, vejam, numa situação como essa, quanto que vale, ou seja, está uma distância infinita, está com volume molar tendendo ao infinito, uma pressão tendendo a zero. Quanto vale o meu B2V? Zero. Quanto que vale minha energia potencial? Zero. Então, quando esse cara aqui for zero, isso daqui vai dar um menos 1, zero. À medida que vai se aproximando, este valor aqui, inicialmente, ele cai, né? Isso aqui é função de R. Ele cai, então você vai gerando um valor de B2V diferente de zero. Então, para eu entender o comportamento do gás, eu preciso calcular o segundo coeficiente virial. Ele é o grande responsável por descrever o comportamento do gás, do meu gás. Tá? E para calcular o meu B2V, eu preciso conhecer a relação dele. Na verdade, eu preciso descrever o meu potencial de interação. Uma vez conhecido o meu potencial de interação, eu jogo nessa equação e integro. Vamos voltar para o potencial de interação. Então, é aquele gráfico que a gente viu na aula anterior. Aqui está escrito em função de outros parâmetros, que eu já vou explicar para vocês. Mas ele depende de um parâmetro que a gente vai discutir, um Cn sobre R na N. Esse expoente a que o R está elevado vai determinar o alcance das interações. Então, por exemplo, eu estou numa região, o R está indo para infinito, esse cara aqui está indo para zero. O meu potencial de interação está indo para zero. Daí meu R vai caindo. Meu R vai caindo, isso faz com que meu U de R fique negativo. Tá? Até atingir esse ponto aqui, que é um mínimo. À medida que vai aproximando, ou seja, R's menores, o meu U de R vai aumentando, até aumentar bruscamente, tender ao infinito. Eu tenho duas componentes para descrever meu potencial de interação. Eu tenho forças atrativas e forças repulsivas. As forças atrativas vão ser as grandes responsáveis pelo gás se desviar da idealidade. Se você começar a aproximar muito, favorecer as forças atrativas, chega uma hora que meu gás ele simplesmente condensa. Então, eu vou descrever meu potencial de interação a partir de dois componentes. Um negativo, que vai ser o termo atrativo, e um positivo, que vai ser o termo repulsivo. Mas voltando aqui, quem é mais de curto alcance? Tá? A força atrativa ou a força repulsiva? É a força repulsiva. Ou seja, se você aumentar um pouquinho o R, quem tem que desaparecer primeiro? A repulsiva. Por isso, o expoente que está elevado a este termo aqui é maior.
tá? Do que esse daqui. À medida que o R aumenta, este termo aqui já cai, tá? Já deixa de ser significativo e esse termo passa a prevalecer. Quanto menor for esse N, esse expoente, mais de longo alcance é a interação. Chegada à conclusão de que eu tenho dois termos, um termo repulsivo, tá? E positivo, e um termo atrativo que é negativo. Esse aqui é curto alcance, mais longo, esse aqui é de longo alcance. A partir daqui predomina o meu UDR positivo. Então, isso significa que este termo aqui se tornou maior do que este termo aqui. Toda essa outra região aqui prevalece o termo atrativo. À medida que o R vai diminuindo, ó, eu chego num ponto onde é o mínimo dessa função. É onde este termo prevalece mais sobre o termo repulsivo. Então, vocês vão encontrar essa equação da energia potencial descrita num formato como este, simples, ou, algumas vezes, embutido outros parâmetros, o parâmetro epsilon e sigma. Então, o que eu tenho aqui? No ponto onde o de R é igual a zero, então essa distância intermolecular, a partir do qual o meu U menor do que ela, o meu U de R aumenta bruscamente, então neste ponto aqui, eu chamo de sigma. Então veja, eu estou traçando o gráfico R sobre sigma em função de U de R sobre epsilon. Então, quando eu tenho 1, aqui meu R é igual a sigma. Então é um parâmetro. Tá? E o meu mínimo de energia potencial eu chamo de menos epsilon. Tá? Então, eu vou escrever minha equação neste formato aqui, tá? Com dois parâmetros, o epsilon e o sigma. Tá? Vejam bem, essa equação aqui, ela tem o mesmo formato dessa daqui. Eu só estou embutindo outros parâmetros na minha equação. Tá? Essa equação é chamada de potencial de Lennard-Jones. É um modelo de energia potencial. Tá? Com um termo atrativo, negativo, um R na 6, e um termo repulsivo, positivo, com R na 12. Você vai encontrar uma tabela para várias substâncias desse epsilon e desse sigma. Tá? É característico do gás, depende da natureza do gás, tamanho do gás, as forças de interação. Então, um exercício bem simples. Eu quero que vocês provem que o mínimo do potencial de Lennard-Jones ocorre neste ponto. O R mínimo é quando tem 2 elevado a 1/6 sigma, ou seja, 1,12 vezes sigma. Então, voltando naquele gráfico. Aqui, R é igual a sigma, U de R é igual a zero. Eu quero que prove que neste ponto aqui, tá? Neste ponto aqui, o meu R corresponde a 1,12 sigma. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar aquela equação, esse ponto é um mínimo. Então, a derivada é igual a zero. Vou pegar a minha equação do potencial de Lennard-Jones, derivar e igualar a zero. Então, se eu derivar isso daqui e igualar a zero, vocês vão isolar o R, que vai ser o R mínimo, vocês chegam a este valor aqui. Se eu substituir esse R mínimo na minha equação original de Lennard-Jones, o que eu devo obter? Menos epsilon. Então, neste ponto aqui, corresponde ao mínimo do meu potencial. Então, resumindo, para a gente entender o comportamento do gás, a gente precisa descrever as forças de interação. As forças de interação têm um componente atrativo e um componente repulsivo. Um dos modelos para descrever isso é o potencial de Lennard-Jones. Se eu conseguir descrever exatamente essa minha função, o de R, tá? Eu vou nessa integral, vou substituir, integro e calculo B2V e entendo o comportamento do meu gás.